5 dicas para quem toca violão e quer comprar uma guitarra. Solta a vinheta. Meu nome é Daniel Correia e hoje eu vou te ajudar aí com essa sua missão aí, que é sair do violão ou migrar do violão e ir para a guitarra. Bom, eu fiz isso há muito tempo atrás. Essa daqui é a minha segunda guitarra, inclusive. Já tô com ela há mais ou menos uns 10 anos. E ali tem o meu violão, meu velho de guerra. Que não é o violão que eu comecei, claro, mas é um violão que me acompanhou muito tempo. Mas o violão veio primeiro na minha vida. E quando eu me vi aí com a vontade de tocar guitarra, ou até com a necessidade de tocar guitarra, né? Eu percebi que o violão e a guitarra eles não são parecidos, embora o violão e a guitarra sejam afinados da mesma maneira e sejam tocados da mesma maneira. Então, tem pontos aí que vão variar e aí eu quero trazer esses pontos para você ficar esperto e não cometer erros e aí conseguir progredir nos seus estudos. Beleza? O primeiro ponto que eu vou lançar aqui é o seguinte: a guitarra é um instrumento muito mais sensível que o violão. Logo, ela precisa estar regulada. O que consiste uma regulagem? É o seguinte: a guitarra precisa estar com o seu tensor alinhado, que é isso aqui. Ela precisa estar com as cordas na altura certa. Ela precisa estar com as oitavas afinadas e ela precisa estar com a altura dos captadores também afinadas. A parte elétrica tem que estar limpa e o jack não pode estar frouxo. A racha também tem que estar bem apertada. Por quê? Quando você trata de guitarra, o que acontece? Cordas muito altas ou oitavas desreguladas fazem com que a guitarra não afine. Ela afina. Deixa eu abrir aqui. Ela afina assim, por exemplo, mas ela não afina com um acorde. Ou ela vai desafinar aqui, ó. Que é a parte onde você vai querer usar, porque você tem uma guitarra agora. E o violão ele não permite que você venha aqui e tenha muito conforto nesse pedaço. Então, essa região da guitarra só vai funcionar bem se ela estiver bem regulada. As oitavas, a altura das cordas, o tensor. Então, a primeira coisa, compre a sua guitarra, leve lá no luthier de confiança. Se você não tem, procure uma indicação de alguém que já leva nesse luthier. Regule ela, coloque cordas novas e consiga extrair o máximo do seu instrumento dessa maneira, beleza? Pô, mas eu vou levar lá, eu não sei o que pedir. Bom, essa é a segunda dica, inclusive. Qual que é a segunda dica? Aprenda sobre o funcionamento desse instrumento. Então, o violão, ele tem um funcionamento completamente diferente da guitarra. Por mais que um violão seja elétrico, você liga o violão, você pega o cabo dele e liga o violão na mesa de som, por exemplo, da sua igreja, ou sei lá, do lugar onde você toca. Agora, a guitarra, você pega o cabo dela e liga no som da igreja, ou na mesa de som, ou na sua placa de áudio, sei lá, não é o mesmo som que você escuta, por exemplo, numa música. Por quê? Porque a guitarra, ela precisa de um amplificador, ou ela precisa de um pedal, de uma pedaleira. Ah, beleza. Mas por que existem vários tipos de guitarra? Por que cada guitarra tem um captador? Por que cada guitarra tem um modelo aqui? Aqui tem 2, outras tem 4, outras tem um só, outras não tem. Tudo isso você precisa estudar e precisa conhecer esse instrumento, né? Tem guitarras que são mais finas, mais grossas, com ponte, sem ponte. Ponte no caso, né? Opa, vou aqui. Ponte com alavanca. E aí uma dezena de coisas. Certo? Então, estude sobre a guitarra, conheça os principais tipos, vou dar aqui 4 tipos para você estudar: Les Paul, Stratocaster, Telecaster e semiacústica. Esses 4 tipos aí já vão te dar uma noção bem grande. Por quê? Porque sabendo como funciona a guitarra, você vai conseguir extrair o melhor dela. E vai conseguir saber como regular a sua guitarra para cada situação. Por quê? Você tem essa chave aqui, ó, que vai te dar sons completamente diferentes. Você tem um tone.
Tudo isso vai mudar o som da guitarra completamente. Se você não sabe para que serve cada um desses botões, o que fazer com essa chave aí, você tem um instrumento e não sabe, você tem tipo uma Ferrari e não sabe dirigir, digamos, né? Um exemplo, por exemplo. Beleza? Então, estude sobre a guitarra, estude como funciona, os tipos de captadores. Por exemplo, essa guitarra tá comigo há uns 10 anos. Eu troquei os captadores dela umas 4, 5 vezes para chegar no som que eu queria. Mas aí para isso eu precisei pesquisar, ouvir. E vou numa loja de instrumento, toco uma guitarra que eu não tenho, toco uma guitarra que talvez eu não queira comprar. E assim vou aprendendo, estudando, experimentando, até conseguir saber o máximo que eu preciso saber sobre aquele assunto para poder realmente tomar as melhores decisões. Então, essa é a segunda dica que eu te dou. Bom, antes de a gente passar para a terceira dica, se inscreve nesse canal se você está curtindo aí o meu conteúdo, se você, sei lá, tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, faz o joinha aí, faz o combo aí do YouTube para poder me ajudar a divulgar mais, a trazer mais conteúdos interessantes aqui para quem gosta de música, de guitarra, de violão, beleza? Terceira dica é a seguinte: quando você aprende a tocar violão, você aprende os acordes, os ritmos e acompanhar músicas. A guitarra, uma das coisas que eu sempre recomendo para os meus alunos é aprenda a melodia das músicas. Saiba solar uma música. E é uma coisa bem interessante. Porque quando eu estava aprendendo a tocar violão, meu pai falava para mim assim: filho, toca uma melodia para mim. Aí eu fazia, ou sei lá, sola uma música. Ele não sabia usar esse termo, né? Aí eu fazia isso, ou sei lá, tocava. Ele falava: não, você tá fazendo acompanhamento, eu quero só o solo. Eu ficava assim: o que esse homem quer? Eu não tô entendendo. Ele queria que eu solasse, que eu pegasse e fizesse a melodia da música. Porque ele queria ouvir aquela melodia. O que acontece com o guitarrista? Ele vai estudar escalas, ele vai estudar arpejos, ele vai estudar pentatônica, ele vai estudar solos, ele vai tirar solos, mas ele não vai tirar a melodia da música, que é a coisa mais importante. Ele tirando a melodia da música, ele já está tirando solos, ou você pode usar a melodia da música para construir os seus solos. Você já está treinando escalas, porque a melodia nada mais é do que a escala da música aplicada numa composição, por exemplo. Então, você já está estudando escalas, já está estudando arpejo, já está estudando rítmica, já está estudando tudo. Só aprendendo a melodia da música. Então, aprenda o máximo de melodias que você puder. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é o quê? Aprender as tríades. As tríades são as 3 notas principais de um acorde, as 3 notas que formam um acorde, que são a tônica, a terça, a quinta. O que é isso? Tônica seria a primeira nota que dá nome para o acorde. Aqui no caso a gente tem o dó, então aqui eu tenho a nota dó. A terça é a terceira nota a partir do dó, então do, ré, mi. Então tenho aqui o mi. E a quinta é a quinta nota a partir do dó, do, ré, mi, fá, sol. Então aqui eu tenho a tríade, ó. Quando você faz um acorde, você faz a tríade, só que você acrescenta a repetição dessas notas ou outras notas. No caso aqui eu estou fazendo a repetição, então eu tenho do, mi, sol, do, mi. Posso colocar até o sol aqui, sol. Então imagina, você está tocando, o violonista, o pianista está tocando isso e você está tocando só ou do, mi, sol. Outro tipo de tríade. Não outro tipo, né? Mas é o dó ainda, só que em outra região. E o dó lá, normal, acontecendo.
Bom, esse é um assunto um pouco mais extenso, então eu vou deixar uma outra aula aqui só sobre tríades e como você pode aprender elas e desenvolver. E também vou deixar uma aula sobre esse próximo tópico que eu vou falar, que é aprender o Caged. O Caged é um sistema onde você aprende a distribuir um acorde em toda a região do braço. Então, por exemplo, você aprende a fazer o acorde de Dó em 5 lugares diferentes. Então, ó, por exemplo, oi, falhou aqui. Bom, fiz o Dó em todos esses lugares. Tem um pouco a ver com as tríades também, mas o Caged aí, o sistema 5, como algumas pessoas chamam também, ele já vai ter ali mais coisas, porque ele vai se ampliar, vai se expandir, isso daí vai expandir para escalas, para arpejos, para harmonias, para dissonâncias e, cara, aí você realmente vai entrar num universo um pouco mais complexo, mas é um universo mais teórico que você pode usar no violão também, não tem problema, mas é um ponto muito importante. Ah, mas as escalas, como eu disse, aqui é o começo, os primeiros passos. Aprendeu isso daqui? Aí você pode partir para outras coisas com mais base. A minha ideia era essa: trazer para vocês um assunto que fosse básico e que fosse importante para começar o seu estudo. Beleza? Se você gostou, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E procura aqui outros vídeos falando sobre esses assuntos. Eu vou deixar aqui produzir mais vídeos aí sobre esse assunto. Fechado? Grande abraço, espero ter te ajudado. E é isso, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.